Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sadi Noel, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Leste e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Lamentável, profundamente lamentável, o anúncio que foi feito desde ontem pelo governador do estado do Rio de Janeiro, a respeito de estar promovendo ações cuja finalidade é sair da situação de crise em que se encontra o estado do Rio de Janeiro. O grande problema é que a forma parece que não está sendo a mais correta possível. Parece que o diálogo que deva existir em situações desta natureza não tem acontecido como deveria. Então a gente, de repente, tomado por anúncios onde a gente vê equívocos enormes. Como, por exemplo, eliminação do bilhete único. Isto daqui significa resultar em prejuízo direto e diário para milhões e milhões de pessoas. Não fala e nem mexe uma vírgula sequer a respeito dos empresários de ônibus, como eles atuam nesta cidade, onde não há o mínimo controle em relação ao fluxo de dinheiro que existe nessas empresas. Quem que opera a fiscalização e o controle das atividades dessas empresas? E aí, o serviço de transporte prestado no estado do Rio de Janeiro é o pior serviço público prestado aos cidadãos fluminenses. Então, nisto daí não toca de forma alguma. Então, exatamente aquilo que beneficia, que dá um fôlego mínimo para as pessoas de baixo poder aquisitivo, são brutalmente penalizados exatamente com o fim do bilhete único. O fim do projeto Renda Melhor e Renda Jovem também são dois grandes equívocos. Quer dizer, o projeto que aporta recursos com a finalidade de estimular o jovem a ter condições de fazer o seu curso, terminando o ensino médio. Quer dizer, isto daí foi simplesmente cortado, o que significa você impedir que essa juventude, entre 14 e 19 anos, tenha esta oportunidade que agora totalmente perdida pela eliminação desse projeto. Equívoco, equívoco. O fim dos concursos públicos. Eu já falei, qualquer pessoa entende a forma mais democrática que existe do acesso do cidadão ao serviço público é através do concurso. O concurso público, ele dá ao cidadão, de forma democrática, a possibilidade dele entrar no serviço. É através do concurso. Acabar com o concurso público significa você partir para o esquema das terceirizações, significa passar para o esquema de começar a colocar pessoas para cumprir funções que são necessárias para que o Estado funcione.
de forma que não passa pelo concurso público. E isso daí significa o seguinte: procedimentos esses adotados, onde o concurso público você passa a ser servidor, você como servidor, inclusive, contribui exatamente para a capitalização do Rio Previdência, e que na medida que você começa a reduzir o número de servidores efetivos que trabalham no Estado através do concurso que fizeram e foram aprovados, automaticamente você começa a ver o Rio Previdência ser capitalizado. Aqui, além de você impedir o acesso daquele que estuda, daquele que pretende, inclusive, ser servidor público, quer dizer, você está impedindo através disso daqui. Tipo, por exemplo, cortar o salário dos servidores, aí isso daqui é um equívoco imperdoável. O servidor hoje ele é sacrificado. Aqui na Assembleia Legislativa, eu já ouvi de servidores, inclusive dizendo: deputado, faz tempos aqui que nós não temos aumento. Servidor da Assembleia Legislativa, tempos que não tem aumento. E os servidores do Estado também há tempos que não tem aumento. E agora vem a medida no sentido de cortar 30% dos salários? Brincadeira. Não pode. Não é desta maneira que você vai ajustar e resolver o problema das finanças do Estado do Rio de Janeiro. E aí, é claro, como eu sempre falo, a gente tem que ter cuidado. Eu sempre falo, nobre deputada Marta Rocha, nobre deputado Flávio Serafino, nobre deputado Paulo Ramos, quando a gente vê determinadas atitudes e ações que dizem que é para resolver os problemas do Estado, a gente tem que ter um certo cuidado. E como eu sempre falo, de repente, debaixo desse angu tem muito siri. Então, veja bem, aproveita-se a crise. Olha aqui, fala-se em privatização da SEDAI. Ou seja, no fundo, aproveita-se a situação de crise que vive o Estado do Rio de Janeiro e entrega um serviço público que tem que ser público, porque ele atende o interesse público, é esse o objetivo, e quer retirar isto como obrigação do Estado e passar exatamente para a iniciativa privada. Isto é outro grande equívoco, é um erro enorme e não tem justificativa. A gente vê que não há, de parte do governo, por exemplo, nenhuma intenção de mexer com a questão dos incentivos fiscais que a gente tem denunciado há tanto tempo aqui. Para vocês terem noção, só no ano de 2015 foram dados 36 bilhões de reais, enquanto a arrecadação no mesmo ano foi menor, apenas 35 bilhões de reais. Quer dizer, o que se arrecadou de ICMS, menos recursos do que os recursos que foram dados em benefícios e incentivos fiscais para as empresas no Estado do Rio de Janeiro. Só para se ter noção, de 2007 até agora, Cabral, Pezão e Dornelles já abriram mão de mais de 185 bilhões de reais. Ora, 185 bilhões de reais, se você apenas parte destes recursos tivesse nas mãos do Estado, no Tesouro, automaticamente não se estava vivendo essa situação de penúria que atualmente passa o Estado do Rio de Janeiro. E para resolver esta situação, não é com equívocos, não é com ações totalmente enganosas e atitudes para inglês ver. Não é isto que o povo está querendo, não é isto que a sociedade lá fora espera, não só do Executivo Estadual, e inclusive uma atitude nossa em resposta a esses descalabros por parte do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, que é a Assembleia.
Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.